Se você clicou nesse vídeo, você tá muito afim de usar o queridinho Notion. Mas assim como muita gente já veio me falar: ai, Amanda, o Notion é difícil de usar. Ai, Amanda, o Notion é em inglês e eu não sei inglês. Calma, coisinha, respira, ó. Você caiu na playlist mais top desse YouTube. Sim, isso vai ser tipo um curso grátis de Notion. Me agradeça depois. Nesse primeiro vídeo eu quero te falar as vantagens de você começar a criar um planejamento digital a partir desse ano. E também vou te explicar em um desenho super fácil como funciona a interface do Notion, como funciona a estrutura dele, como que estão distribuídos os elementos para que quando você for criar o seu planejamento lá dentro, você possa entender a fundação do negócio, tá? Como que funciona mesmo. Então a gente vai começar do básico, do zero, não se descabele pelo caminho. E aqui embaixo na descrição tem a minutagem do vídeo, caso você quiser pular para alguma parte específica desse vídeo, beleza? Então bora lá. Então vamos lá. Primeira coisa que eu quero que você faça é que você não pule esse vídeo, não vá pro próximo antes de ver esse daqui, porque eu vou realmente explicar a fundação do Notion, como é que ele foi desenhado pra gente usar. E tem uma razão, né? Se ele foi desenhado assim, tem uma razão. Então, primeiro eu vou falar aqui as vantagens de você ter um planejamento digital ao invés de usar uma agenda física. Eu falo por experiência própria, porque eu era a louca do planner, a louca das coisinhas de papel. Porém, quando eu vi a importância da gente ter uma centralização de informações, eu comecei a dar mais crédito para o planejamento digital. Então, a primeira vantagem que eu posso te dar aqui para você se desfazer da sua agenda física, do seu planner, para você começar a um planejamento digital é a centralização das informações. No Notion a gente pode centralizar toda a nossa vida, a gente pode realmente criar um segundo cérebro. Se você chegou aqui de paraquedas, você não deve saber, mas eu tenho um template chamado Segundo Cérebro e ele é dentro do Notion. É um sistema bem completinho e básico também para você começar a planejar toda a sua vida lá dentro. Então essa vantagem de você ter uma centralização da informação é muito interessante. Por quê? Porque antes eu tinha um caderno para cada coisa. Eu tinha um caderno para fazer meu devocional, eu tinha um caderno para usar como agenda, eu tinha outro caderno para fazer caderno de gratidão, outro caderno para fazer um vision board, um dream board, e aí ficava um monte de caderno e no final eu mais me atrapalhava do que me organizava. E o objetivo de você se organizar é para que você seja mais produtivo, certo? E isso não estava acontecendo. Eu estava mais me confundindo tudo do que me organizando e me planejando. Então essa é a primeira das vantagens. A outra vantagem é a otimização do tempo. Então, quando eu tinha aquela agenda física lá, eu ficava escrevendo, eu ficava grifando, eu ficava colando figurinha, eu ficava fazendo um monte de frufru que acabava com o meu tempo, que não otimizava o meu tempo. E no planejamento digital dentro do Notion, eu ainda consigo fazer um frufruzinho do tipo, colocar aqui uma playlist, colocar ali um negócio de uma barra de tempo, consigo colocar um emoji mais bonitinho, consigo fazer um frufru, só que não demanda muito do meu tempo. Então, essa otimização de tempo é maravilhosa no planejamento digital. Eu usei um tempo, acho que foi uns 2 meses no ano passado, do planejamento digital no iPad. Eu imprimi um planner digital, né? E eu usava no iPad. E mesmo assim, era como se eu estivesse usando um planner físico, porque eu usava a caneta para desenhar, né? Para escrever, mas também tomava muito do meu tempo. Então, quando eu digito as coisas lá, os meus compromissos, minhas tarefas e tal, é muito mais rápido, otimiza muito o meu tempo. Então, essa é a segunda vantagem de você ter, nesse ano, um planejamento digital. A terceira vantagem tem a ver com a otimização do seu tempo. Quando você otimiza o seu tempo, você ganha tempo para fazer coisas mais importantes. Então, a terceira vantagem é o aumento da produtividade. Quando você tem mais tempo, você consegue fazer coisas essenciais. Muita gente não faz coisas essenciais, mas é o que deveria fazer, né? Então, quando você faz coisas essenciais, você se torna mais produtivo. A próxima vantagem de você ter um planejamento digital no Notion, nesse ano, desse ano para frente, é o acompanhamento de métricas. No papel, fisicamente, não dá para você ver quantos % você fez daquela meta, quanto % ainda falta no seu habit tracker, quando você vai acompanhar os seus hábitos. Você só dá pra você ticar ali durante o mês, mas não dá pra você saber exatamente quantos % daquele mês você foi disciplinado ou não, sabe? Então eu gosto de ver essas métricas porque dá essa motivação a mais, sabe? Dá esse gás a mais para eu continuar a trabalhar nas minhas metas, nos meus objetivos e tal. Então eu me tornei muito mais produtiva, comecei a bater mais metas, comecei a avançar mais nos meus projetos e objetivos por conta do planejamento digital. Porque no papel ali não dá muito pra você saber,
né? Não dá pra você saber quanto que você já avançou naquela meta. Você perde muito tempo voltando nas páginas pra ver o que você fez, tá? Então, essa é mais uma das vantagens. A próxima vantagem são os lembretes automáticos que você consegue definir no seu planejamento. Quando você tá planejando a sua semana, o seu mês, é legal você ter aquela notificação no seu celular ou notificação no seu computador. Aqueles lembretes fáceis, sabe? E automáticos também. Então, quando você já planeja, tem a opção de você dar aquele lembrete ali pra você não esquecer. Quando você tem uma agenda física, você tem que ficar olhando toda hora ali, sabe? Você tem que estar constantemente com o planner em mãos. E quando você vai viajar, por exemplo, quando você vai sair de casa, você tem que carregar seu planner? Você tem que carregar a sua vida ali debaixo do braço, literalmente? Não, você pode carregar a sua vida na palma da sua mão, no seu celular, né? E hoje o Notion, ele disponibiliza esse aplicativo para você usar tanto no celular, quanto no computador, quanto no iPad, em todos os dispositivos. Então você tem esses lembretes automáticos, é muito mais fácil do que no caderno. E a última das vantagens, pra gente já entrar naquele desenho que eu falei, ali na tela do meu computador, pra te mostrar a estrutura do Notion, como é que ele funciona, a última vantagem é, você tem acesso rápido às informações. No Notion, principalmente, você tem uma lupinha que dá pra você pesquisar qualquer palavra-chave, qualquer frase, e ele já mostra quais páginas correspondem àquela frase que você escreveu ali, para você buscar. Então você tem um acesso muito rápido às informações. Coisa que, por exemplo, se você for escrever no seu diário físico mesmo, num caderno, você vai demorar quanto tempo para você achar alguma informação relevante que você precisa? Eu já demorei assim, muito, já sofri muito com isso, de ter que ficar procurando, sabe, coisas que eu queria. Nas minhas reflexões mesmo, sabe? Eu faço muita reflexão, eu penso muito, escrevo muito, mas a partir do momento que eu comecei a escrever no iPad, por exemplo, não só no Notion, mas em um outro aplicativo também, que eu consigo fazer essa busca, esse acesso rápido às informações, minha vida mudou, gente. Minha vida mudou. Então esse acesso rápido às informações é muito importante também para otimizar o seu tempo, né? Agora vamos aqui para a tela do meu computador para você entender como funciona a estrutura do Notion, para que os próximos vídeos dessa playlist possam fazer muito sentido para você, para que no final dessa playlist você consiga dizer que você entende de Notion, não só entende, mas que você realmente colocou em prática ali. Então durante essas aulas aqui, vai colocando em prática junto comigo, tá bom? E coloca aqui nos comentários uma sugestão de vídeo sobre o Notion que você quiser que eu ensine aqui, tá bom? Bora pra tela do meu computador. Bom, então a gente tá aqui na tela do meu computador e eu vou te mostrar como é que funciona a estrutura do Notion. Uma coisa está dentro da outra, tá? Isso é a ideia dessa imagem aqui. Então, o que acontece quando você cria a sua conta no Notion pela primeira vez? Ele automaticamente cria um workspace. O que é workspace? No inglês, workspace significa espaço de trabalho. Então, ele cria automaticamente um espaço de trabalho geral, né? Que é a sua conta no Notion mesmo. Dentro da workspace, o que nós temos? Temos dashboards. Dashboards é tipo um planner, tá bom? E agora eu quero que você preste atenção nessa informação que é muito importante. Todo dashboard é uma página dentro do Notion, mas nem toda página é um dashboard. Eu vou explicar essa informação um pouquinho mais pra frente quando a gente chegar aqui em páginas. Mas eu quero te mostrar o que é uma dashboard mesmo dentro do meu sistema. Isso daqui é uma dashboard. Esse é a dashboard do template do segundo cérebro. O link sempre vai estar aqui na descrição. Isso aqui é uma dashboard por quê? Porque aqui tem todas as seções que você precisa para organizar e planejar sua vida, tá? Isso aqui é uma dashboard. Isso daqui também é uma dashboard. Isso daqui também é uma dashboard. Esse aqui é o meu segundo cérebro, tá? É o meu sistema segundo cérebro. Por que é uma dashboard? Porque tem vários planners aqui dentro, tá? Ele é tipo um planner geral que tem vários planners dentro dele. Então, se a gente voltar aqui na imagem, a gente vê que dentro do workspace eu criei a minha dashboard segundo cérebro e também criei a dashboard do segundo cérebro dos meus alunos, tá? Que esse aqui é o template que eu vendo, que está à venda. Então essa é a dashboard dos alunos e essa é a minha dashboard, tá? Dentro da dashboard tem o quê? Um banco de dados. Tá vendo aqui? Dentro da dashboard tem um banco de dados. O que é um banco de dados? É isso daqui, ó. Quando tem esse ícone aqui, ó, é uma galeria. Esse é uma galeria. O banco de dados ele pode ser visto em diversas visualizações. Ele pode ser em calendário, em tabela, em lista, em galeria e outras também. Mas aqui, esse é um banco de dados em galeria. Tá? Aqui dentro dessa dashboard aqui, a gente tem vários bancos de dados. Aqui no Dump a gente tem um banco de dados. Esse aqui, ó, é um banco de dados em tabela, tá vendo? Tabela. Aqui nos hábitos a gente tem um banco de dados do diário. Aqui em tarefas a gente tem um banco de dados do calendário, certo? Das tarefas. Então,
dentro da dashboard, a gente tem bancos de dados. Pode ter um ou pode ter vários. O banco de dados, ele é tipo uma pastinha com dados. Sabe aquela pastinha sanfonada? Que é bem antigo, na verdade. Aquela pastinha sanfonada que a gente coloca cada informação, cada papel dentro de uma aba. Então, o Notion é tipo isso. O banco de dados é tipo isso. É uma pastinha com dados. E esses dados, o que você pode fazer? Você pode filtrar esses dados. Você pode falar assim, Notion, me dá... Aqui, ó, em filtrar, você pode filtrar, por exemplo, Notion, me dá só o Planner Reset. Aí ele vai me dar só o Planner Reset. Então, você pode filtrar dados, você pode ordenar os dados. Eu quero que ele esteja ordenado aqui por ordem alfabética. Então, ele vai ordenar. Eu quero que ele ordena por data de criação. Ele vai ordenar, para ficar organizado. No banco de dados, você também pode pesquisar. Aqui, ó, na lupinha, você pode pesquisar. Se tiver um monte aqui, ó, de planner, você pode pesquisar rapidamente aqui, ó, por exemplo. Cadê o meu planner financeiro? Aí você vem aqui e acha. Por que ele tem 2 aqui? Não sei. Ele deve ter duplicado. Sozinho. Não pedi. Mas enfim. Você pode pesquisar dados, você pode analisar informações. Então, deixa eu mostrar para você aqui, por exemplo, no banco de dados do diário. Dentro do diário, você pode analisar os dados, por exemplo, de setembro. Quantos dias você foi consistente nos seus hábitos? Então, aqui ele vai mostrar quais são os seus hábitos, quantos dias você fez. Lembra que eu falei? Uma das vantagens é você analisar os dados, é você ver dados mesmo. Então, por exemplo, em setembro de 2022, quantos dias eu fiz desse hábito 2 aqui? Eu fiz 18%. Então, eu já tenho uma noção de métrica, sabe? Então, dá para você analisar informações, dá para você extrair informações de outro banco de dados. Isso daí já é coisa mais lá para frente que a gente vai aprender, mas só para você saber como funciona a estrutura de um banco de dados. Lembra que eu falei que o banco de dados é tipo uma pasta sanfonada com várias informações dentro? Essa informação aqui é uma informação, essa daqui é outro dado, esse daqui é outro dado, esse daqui do dia 19 de outubro é outro dado. Então, esse banco de dados é uma pastinha e todas essas linhas aqui é como se fosse cada informação dentro da pasta sanfonada. Deu para entender? Acho que ficou claro, né? Então, o banco de dados, ele sempre vai estar dentro de uma dashboard. Agora, vamos para páginas. As páginas estão dentro do banco de dados, tá? Então, só para você entender essa figura aqui, um tá dentro do outro. A dashboard está dentro do workspace, o banco de dados está dentro da dashboard e as páginas estão dentro do banco de dados. Então vamos voltar aqui para você entender. Cada linha dessa é uma página. Lembra que eu falei? Cada linha dessa é um dado? Então se eu abrir aqui, ó, Open in SidePick. SidePick, ele vai mostrar aqui do ladinho, tá vendo? Do lado. Então é uma página. Isso aqui é uma página. Então dentro do banco de dados a gente pode criar páginas. O que é uma página dentro do Notion? Uma página é uma página em branco com várias propriedades aqui. A gente pode criar essas propriedades. Ele vem apenas com 2, eu acho, não lembro. Mas dá para você criar propriedades. Propriedades é isso aqui, ó. Uma propriedade de data, propriedade de checkbox, propriedade de select para você selecionar uma opção. Uma propriedade de texto para você escrever alguma coisa. E as propriedades, elas aparecem aqui, ó. Isso é uma propriedade, isso é uma propriedade, isso também. Isso também. Então, isso tudo é uma propriedade. Então, por exemplo, se eu quiser criar uma página em branco, sem nada, como que eu crio? Eu vou criar aqui embaixo para você ver. Você seleciona ali no seu teclado a barrinha. Tá vendo que aqui ele já escreve para você? Type a barra para os comandos. Então, por isso que eu gosto do Notion, ele é super intuitivo. Tudo que você vê aqui, você consegue já deduzir o que é, porque ele tem emoji, ele tem ícone, ele mostra que ele fala, né, pra você o que é. Então, type é a barra. Dentro da barra aqui, a gente tem várias coisas que a gente vai ver nas próximas aulas. Mas eu vou escolher aqui a page, que é uma página, e aqui dá pra você ver que uma página, ela pode ser em branco. Se você clicar fora aqui, ela vem uma página em branco, certo? Que dá para você incluir qualquer coisa aqui dentro. Você pode selecionar a barra de novo e botar aqui dentro dessa página qualquer coisa que você quiser. Mas também você pode criar o quê? Um banco de dados. Você pode criar um banco de dados dentro da página, tá? A página, ela tá dentro do banco de dados, dessa forma aqui que eu mostrei para você. Deixa eu voltar aqui. Ó, isso aqui é uma página que tá dentro desse banco de dados aqui, certo? Mas eu também posso criar uma página
dentro da dashboard, tá vendo? Página também dentro da dashboard, que é o que eu fiz ali com você. Deixa eu voltar. Aqui eu criei uma página dentro dessa dashboard aqui do segundo cérebro, certo? Então aqui eu posso criar várias coisas aqui. E por que eu falei pra você que toda dashboard é uma página, mas nem toda página é uma dashboard? Porque depende da intenção, do objetivo que você define para cada uma. Então, se eu criei essa página aqui dentro dessa dashboard, então ela é uma simples página. Mas se eu quiser criar um planner aqui financeiro, por exemplo, dentro dessa dashboard, ele vai se tornar uma dashboard. Eu posso criar aqui, por exemplo, uma galeria e aqui dentro ele pode se tornar o meu planner financeiro. Então ele é um planner, uma dashboard. Lembra que eu falei que dashboard é tipo um planner? É igual planner. Então, dependendo da sua intenção, do que você quiser fazer com aquela página, ela vai ser só uma página comum ou ela vai ser uma dashboard, tá? Ela seria uma página comum se eu quisesse colocar aqui só, por exemplo, as minhas receitas, o que eu ganho no mês. Ela não é um planner financeiro, ela só mostra as minhas receitas, entendeu? Então, uma coisa, outra coisa. Ou é um planner financeiro, onde tem todas as dashboards, onde tem todas as páginas de receita, de despesa, de investimento. Ou ela pode ser só uma simples página, onde eu coloco as minhas receitas. Fechou? Então, vou te dar outro exemplo aqui dentro do meu segundo cérebro mesmo. Dentro do meu planner da empresa, isso aqui é uma dashboard da minha empresa. Ele tá bagunçado porque eu ainda não terminei de arrumar ele. Mas isso é uma dashboard. Por quê? Porque tem vários bancos de dados aqui dentro. Aqui, ó, é uma dashboard porque tem vários bancos de dados, tem várias páginas aqui dentro. Mas se eu entrar em uma página aqui para você ver, por exemplo, a do calendário editorial. Isso aqui é uma página, mas não é uma dashboard. Por quê? Porque aqui ele tem um calendário infinito aqui. Tá vendo que ele tem um calendário infinito? Então não dá para colocar mais nada nessa página além desse calendário. Então ele se torna só uma página e não uma dashboard, tá? Uma dashboard é isso aqui, é o planner. Acho que deu para entender, né? Voltando aqui então, a página tá dentro do banco de dados, fechou? E os templates estão dentro das páginas. Você pode criar templates e templates recorrentes também dentro de páginas. Porém, você só consegue criar um template dentro de uma página que esteja dentro do banco de dados. Calma lá, não se descabele, vamos mostrar aqui como é que funciona isso. Aqui dentro dessa página do calendário editorial, aqui do lado, você consegue criar templates. Tá vendo aqui esse monte de template que eu tenho? Isso é um template para quando eu vou escrever um artigo, isso é um template para quando eu vou fazer um feed, uma foto no feed, um vídeo no YouTube, um TikTok, enfim. São templates prontos que eu planejei, que eu escrevi o que eu quero que tenha aqui dentro, para ele facilitar a minha vida, né? Então o template, ele nada mais é do que páginas pré-preenchidas para automatizar algum processo que você tenha na sua vida. Então esse processo aqui é o processo que eu tô automatizando o meu conteúdo das minhas redes sociais. E atualmente saiu uma atualização no Notion que dá para você repetir esse template para aparecer ali no seu banco de dados todo dia, ou toda semana, ou todo mês, ou todo ano. Então dá para ser uma forma de recorrência, ao invés de você criar sempre, tipo assim, eu venho sempre aqui e vou e aperto no template. Ao invés de eu fazer isso toda vez, ele já cria automaticamente para mim, sabendo que todo sábado eu posto um artigo, por exemplo. Entendeu? Depois eu explico mais isso melhor nas próximas aulas, mas só para você entender que o template de página, o template ele está dentro de um banco de dados. Ele só pode ser criado dentro de um banco de dados. Mas Amanda, e se eu quiser então criar um template que não esteja dentro de um banco de dados, eu posso? Pode, mas aí ele chama Template Button. Template Button é um botão que quando você clica, ele cria uma cópia automaticamente daquilo que você definiu dentro dele. Então, o botão do template, ele não precisa estar armazenado dentro de um banco de dados. Você pode criar ele em qualquer lugar. Então, dentro de uma dashboard, por exemplo, você pode criar ele aqui, ó. Você pode escrever a barra e escrever template button, tá vendo, ó? Aqui embaixo ele já mostra para você. Ele duplica blocos com apenas um clique. Então, quando você clica nele aqui, dá para você configurar o seu template. Aqui dentro, você clica na barra de novo e coloca aquilo que você quiser ali dentro. Se eu quiser criar um template button para as minhas revisões semanais,
eu crio isso. Toda semana eu tenho que fazer o passo 1, passo 2, passo 3, passo 4, passo 5. Eu preciso escrever toda semana esses passos? Não, ele pode ser automatizado com esse botão. Quando eu clicar no botão, ele já vai me dar automaticamente todo esse passo a passo para eu fazer minha revisão. Então ele automatiza muito o meu tempo, otimiza muito, né? E ele fica assim, ó, bem simples. Add a new to do. Então quando eu clico, ó, ele duplica aquilo que eu coloquei aqui dentro do botão. No caso, eu só coloquei a barra, mas se eu quisesse colocar alguma coisa, por exemplo, é só um exemplo para você entender. Aqui eu mudo o título, então, por exemplo, revisão semanal. Pronto, aí eu fecho aqui. Quando eu quiser duplicar, é só eu clicar aqui, ó. Se eu clicar, ele já vai me dar o que eu coloquei dentro do botão, o conteúdo dentro do botão. Então esse botão dá para você criar em qualquer página dentro do seu Notion. Aonde você quiser criar esse botão, você pode criar. Inclusive, dentro do template recorrente aqui, você consegue criar um botão também. Então, ou seja, existem muitas possibilidades que você pode fazer para você organizar a sua vida e automatizar a sua vida dentro do Notion, né? Então, voltando aqui na nossa imagem, só para recapitular para você entender direitinho. Então, a gente tem o Workspace, que é a área total, a área geral do Notion. Quando você cria uma conta, ele já vem com o seu Workspace. A Dashboard, ela tá dentro do Workspace, que é o seu Planner. Então, quando você vai criar um planejamento ali de vida, você escreve lá, Dashboard, que nem eu fiz aqui. Eu criei o meu e eu escolhi o nome Dash, que é a abreviação de Dashboard. Então, esse é o meu Planner, certo? Dentro do seu Planner, existem o quê? Bancos de dados, onde você tem informações dentro desses bancos de dados. Informações o quê? Tem páginas, tem templates, tem template button. Então uma coisa tá dentro da outra. Eu espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor, né? Que você tenha entendido como é que funciona essa estrutura. Porque se existe um template button e se existe um template, quer dizer que o Notion, ele fala pra gente, olha, isso aqui é para ser usado dessa forma. Isso aqui, ele pode ser usado dessa forma. E a gente vai aprender como usar todas essas coisas aqui nas próximas aulas. Por isso que eu escolhi que essa aula fosse a aula da fundação mesmo, a aula principal, para que nas próximas aulas você pudesse já entender. Tipo, isso aqui é um template, isso aqui é uma página, isso aqui foi o que a Amanda falou, é um banco de dados. Então primeiro a gente aprende separadinho, para depois a gente juntar todo o conteúdo e show de bola, né? Se você quiser adquirir o template do Segundo Cérebro, que é esse sistema, dentro dele tem tutoriais para você aprender a mexer dentro do sistema. Vou deixar então o link do template do Segundo Cérebro aqui embaixo na descrição. Espero que esse vídeo tenha te ajudado, espero que ele não tenha ficado gigantesco. E é isso, eu te vejo então no próximo vídeo, nessa playlist, nesse canal, tá bom? Um beijo pra você, fica com Deus e até mais. Bye!